vamos ver o que eu fiz aqui. O projeto começa na main e ele começa chamando um menu que ele vai retornar um inteiro para ser passado no switch. E cada caso do switch tem a ver com o requisito. Requisito D aqui. Deve haver um menu com opção de jogar, ver ranking, créditos, sair. E eles estão aqui. Esse seria o jogar. Ele tem uma condição porque um é single player, o outro multiplayer. Isso aqui só chama a opção de ler no arquivo os vencedores e o 3 os créditos. Caso receba algo diferente de 1, 2 ou 3, ele vai cair no default. Tá. Aqui tá um menu. O menu só uma coisa bonitinha informando as coisas. E ele retorna um inteiro que vai para o switch. Tá. Selecionando o 1, o botão de jogar, ele vai cair em outra decisão, que é saber se ele quer o modo 1 jogador ou 2 jogadores. E aí, se for, ele vai retornar um inteiro do que ele quer, se ele quer um jogador ou 2 jogadores. E qualquer inteiro fora desse escopo de 1 e 2, ele vai chamar a função de novo para que ele repita e aí fica infinitamente forçando a digitar 1 ou 2. E tá. Depois que é setado single player ou multiplayer, eu faço essa verificação aqui e chamo o método. Método não é bem a palavra, mas eu chamo a função que vai instanciar o tipo de jogo que ele quer. Eu vou começar aqui por esse init tic-tac-toe, que seria o multiplayer, porque foi o primeiro que eu fiz. E aqui tá as estruturas básicas do tipo de jogador, que ele tem um ID e ele tem um nome. E aí eu peço para o jogador colocar o nome deles e atribuo um ID para fazer uma verificação mais para frente. Aqui nessa variável res eu salvo o retorno da função tic-tac-toe, que seria exatamente o jogo. Esse aqui é o jogo multiplayer e toda a lógica dele. Tem algumas variáveis que eu uso para fazer a lógica e a única coisa que eu não entendo ainda muito bem eu esqueci como que se chama, mas é como um ponteiro para um ponteiro. Ele funciona como uma matriz, só que a lógica é um pouco diferente. Essa lógica daqui, que eu faço matriz igual malloc 3, que seria a quantidade que eu queria. 3, mas 3 do que? 3 o tamanho de um ponteiro de caractere. Ou seja, eu vou ter 3 espaços que irão ter 3 endereços de um vetor. É um vetor de vetor. Na verdade, é um vetor que guarda endereços de outros vetores. Eu acredito que seja isso, porque na sequência eu faço um for para acessar esse primeiro vetor dos ponteiros e aloco mais 3 de memória do tamanho de um caractere. Ou seja, eu estou fazendo um outro vetor de caractere.
que seria esse daqui. Cada quadrado desse vai ter um caractere, e cada quadrado desse tem um endereço de memória representando o vetor de caractere. Eu acredito que seja isso. É parecido com o conceito de matriz daquele por exemplo, uma matriz normal assim. Só que, inclusive, dá para acessar essa matriz de ponteiro dessa forma aqui, dá para acessar. Mas a forma mais conveniente, pelo que eu estava vendo, que eu estava estudando, era uma forma de aritmética de ponteiros que envolve um monte de estrelinha dessa daqui. Eu achei confuso e preferi adotar essa daqui. Tá. Seguindo com a lógica do tic-tac-toe, depois de fazer toda a alocação de memória da matriz, que seria os valores de cada casa do jogo, de cada casa do tic-tac-toe, eu preencho todas as casas de caracteres com um espaço em branco, que seria todas as casas que eu poderia jogar. E depois de preencher tudo, eu vou mostrar essa matriz para a pessoa que vai jogar. E aqui tá a função que eu fiz. Esse print é só para mostrar um índice da coluna. Isso, é o índice da coluna aqui fora. E esse aqui dentro é o índice das linhas. E aqui seria uma outra lógica que eu fiz para colocar as barrinhas, essas barrinhas aqui. E esse else seria para colocar o caractere correspondente a x ou y, não, x ou bola. E essa outra condição para fazer as linhas horizontais. Seguindo na lógica, essa parte aqui na minha cabeça fez sentido quando eu fiz isso, mas eu só fui ver que realmente fazia sentido apenas para o single player. Então as variáveis linha e coluna aqui eu não utilizei. E para isso, para poder continuar com a lógica e fazer, eu quero jogar no X ou no Y, eu fiz um monte de loops aqui, ó. Esse primeiro ele vai contar quantas vezes foram jogadas. Se as vezes que foram jogadas for menor que 9, isso quer dizer que nem todas as casas elas foram preenchidas. Ou seja, aqui tem 9 casas. Toda vez que a quantidade de jogadas for menor que 9, ou seja, ainda tem casa e ainda tem jogo. E dentro desse loop eu faço a contabilização da vez de jogador. Tá. Eu começo com a vez do jogador 1, que eu já estabeleci na variável. E aí eu pego o ponto da linha e da coluna, passando aqui o endereço da memória das variáveis, que seria coluna e linha dos ponteiros. E aí eu faço a verificação. Que verificação é essa? Essa daqui, que eu faço a verificação se esse número que ele digitou está entre 0 e 2, que é o valor dos índices que eu estou utilizando na matriz, tanto de linha quanto de coluna. E eu retorno para ele uma quantidade de testes, que ele começa por 2, que seriam os 2 testes, que seria o do número, para saber se está entre 0 e 2,
e também para saber se a casa que ele quer jogar ela tá em branco, ou seja, não tem nada preenchido. Se ele passar nesses dois testes, eu vou decrementar um teste nele, ou seja, se ele passar no primeiro, ele vai ficar com quantidade de testes sobrando 1. Se ele passar no segundo, ele vai ficar com 0. Se ele passar nos dois, ficar com 0, eu vou retornar esse 0 para ele, ou seja, ele passou no testes. Ou seja, a flag de erro não apontou nenhum erro. Se não apontou, tranquilo, eu vou continuar, eu vou quebrar o laço e vou usar os números que ele botou para mudar na matriz. Se não, eu falo para ele que está inválido e o loop vai exigir que ele digite um novo ponto. Se tiver correto, eu venho aqui, mudo a matriz passando os números que ele digitou, que seriam os ponteiros A e B. Eu pego também o ponteiro da matriz e também a vez do jogador. Eu passei aqui a vez do jogador também para saber se é 1 ou 2. Por quê? Porque aqui dentro eu faço a informação. Eu verifico se o índice da matriz que ele quer jogar, quer dizer, eu não verifico. Eu percorro a matriz e localizo a coordenada que ele digitou. Quando eu chego nessa coordenada que ele digitou, eu preencho de acordo com a vez que o jogador digitou. Quer dizer, de acordo com a vez do jogador. Se a vez do jogador for 1, eu pego essa coordenada que foi digitada e digito um X. Se não, se for o jogador 2, eu digito a bolinha. Depois de ter mudado a matriz, mostra a matriz de novo e eu faço um switch. Não é bem um switch, mas eu gosto de chamar isso aqui de switch, que seria quando a vez do jogador for 1, eu inverto essa variável, eu boto ele para 2, e quando for 2 ele vai voltar a ser 1. Por quê? Toda vez que o jogo não for acabado, ele vai começar de novo, só que dessa vez com a variável que foi trocada aqui nesse switch. Aí eu vou pegar a vez do jogador 2 e fazer as mesmas coisas. E aqui troca de novo para 1 até o jogo acabar as 9 casas. Ou, nesse caso, se haver um vencedor. Que aqui eu faço a verificação. E que inclusive tá horrível isso aqui. Tá horrível porque eu fiz um monte de if percorrendo todos os casos possíveis de vitória, diagonal, de linha e de colunas. Eu sei que eu poderia ter usado isso numa variável não, numa estrutura de repetição, mas eu não consegui pensar numa lógica que poderia caber para fazer isso em relação às linhas, colunas e as diagonais. Eu sei que a diagonal, os dois aqui eles têm que ser iguais. Bom, como é, dá pra ver aqui inclusive, ó, 2, 2, 1, 1, 0, 0. A diagonal principal, eu aprendi isso na aula de álgebra vetorial, se não me engano. Mas eu não consegui pensar no como é que eu colocaria um for para percorrer a matriz e fazer essas verificações. Eu não consegui pensar. E aí eu optei por essa coisa horrível aqui, porque eu achei mais fácil. Depois que eu verifico se houve um vencedor, percorrendo a matriz e verificando se tem 3 passos iguais de X ou se tem 3 passos iguais de bola, eu retorno aqui 1 se todos ele for X, porque o X representa o primeiro jogador, a bolinha representa o segundo jogador, mas se não houver nenhuma das 3 casinhas preenchidas,
ele vai retornar 0, que seria que ninguém ganhou. E aí, quando o vencedor for diferente de 0, ou seja, quando tiver um vencedor 1 ou 2, eu envio aqui pra ele, ó, o jogador 1 ou 2 é o vencedor. Eu exibo o resultado daquela verificação horrorosa que eu fiz. Quando tiver um vencedor, é quebrado esse laço daqui, ó, do while mais de fora. E aí eu retorno o vencedor pro tic-tac-toe, porque esse aqui é o esse aqui é o multiplayer. Eu retorno ele pro tic-tac-toe, que eu já me perdi. Pra onde que eu retorno ele? Eu acredito que eu retorno ele pra mim. Eu retorno aqui ele pro init. Ó, eu pego o vencedor daquele lá de baixo e faço a verificação aqui pra saber o nome do vencedor na estrutura. Aí eu faço. É por isso que eu atribuí esse ID aqui, ó, de 1 e 2. Seria o ID de jogador 1 e 2. Eu faço, se o vencedor do jogo da velha lá do Tic Tac ele for igual ao ID do P1, do player 1, eu faço parabéns fulano aqui, ó, acessando a estrutura do nome dele. E depois eu gravo o nome dele aqui no arquivo, que é esse arquivo vencedores aqui que tá vazio. Esse gravar vencedor, ele recebe um nome, ele vai criar um arquivo aqui. Nesse f igual a fopen, papapá, ele está criando um arquivo vencedores.txt. Quando f igual a null, isso quer dizer que o f não, quer dizer, o fopen ele não conseguiu criar esse vencedores.txt. Aí ele vai retornar null pro f. Se isso for igual a null, houve algum tipo de erro desconhecido, não sei bem o que. E aí eu aborto essa função. E aí quebra tudo. Até agora não quebrou, mas pode ser que quebre. Depois eu pego um fput aqui do vencedor, que seria o nome dele, para armazenar numa variável e colocar ele no arquivo. Na verdade, essa função aqui ela já está fazendo isso, ela já está colocando o nome do vencedor dentro do arquivo. E depois essa fputc eu estou colocando só um enter para pular na parte de baixo para estar de boa, para aparecer outro nome embaixo. Mas por que eu atribuí o valor do fputs? Tá, o fputs ele vai colocar o nome lá no arquivo, mas ele retorna um valor pro res aqui, para essa resposta, que eu esqueci o que era, mas é acho que é -1 que vai retornar, que é exatamente esse EOF, que significa end of file. É -1 sim, aqui. Se a resposta for igual a -1, que seria o retorno dessa função fputs, houve algum erro. E aí eu exibo no console que deu um erro. E depois de tudo isso, eu fecho o arquivo para não dar BO também. Isso aqui eu peguei no YouTube, numa playlist sobre arquivo, que é muito bom, por sinal, o cara ensina muito bem. Tá, depois que eu gravei o nome do P1, a mesma coisa acontece pra caso o resultado for pro player 2. E se o resultado do tic-tac-toe retornar 0,
Acho que ele retorna 0, será? Ele pode retornar 0 sim. Deixa eu ver se... no vencedor ele pode retornar 0. Se ele retornar 0, ele vai entrar aqui no else, que deu velha. Ninguém ganhou. E eu não gravo o nome de ninguém. Tá. Em seguida, eu... Depois, pra finalizar aqui o multiplayer, eu peço pra ele digitar 1 pra voltar ao menu. Nessa função, eu peço uma flag pra, tipo, falar, você quer voltar? E aqui eu salvo se ele quer voltar ou não. Tá. Nessa flag aqui eu poderia colocar um pra voltar e outra coisa pra outra coisa. Mas nesse caso aqui é um específico, eu só pode aceitar um. E aí, caso seja diferente de um, eu faço a lógica dele aqui no go back. Ó, quando ele digitar um, ele vai pro menu. Ou seja, eu chamo a main de volta para pegar os novos inputs para as outras opções aqui do switch. Se for diferente de um, ele vai exigir de novo que ele digite 1 para voltar pro menu. E aí eu faço a mesma verificação daqui de fora do loop while. Enquanto for diferente de um, ele vai exigir uma nova vez para ele digitar 1 e fazer esse scan de novo até que, se for igual a 1, ele chama main. Aí chamando a main, volta lá para aquele menu aqui. E aí vamos supor que ele agora quer jogar, mas quer jogar um single player. E aqui tá um single player, é o mesmo código do multiplayer, a diferença é que esse código aqui de atribuição de linha em coluna faz sentido, porque eu vou precisar para colocar a lógica da máquina. E ó, isso aqui é a mesma coisa. Eu pegando a vez de jogador, depois eu faço aquele switch aqui, eu trocando a vez de jogador, pá, e verifico o vencedor. A diferença é que eu faço esse loop aqui para saber se a flag de erro, ou seja, a coordenada do erro dele, das coordenadas, muda exatamente essa parte, porque eu faço uma verificação se a vez do jogador for igual a 2. Se a vez do jogador for igual a 2, não tem como outra pessoa jogar. Ou seja, eu tenho que atribuir um valor para a linha e eu atribuir um valor para a coluna. Ou seja, eu tenho que jogar pela outra pessoa. A máquina tem que jogar pela outra pessoa. Então, eu gero uma coordenada aleatória que está aqui. Eu usei essa biblioteca aqui, shind, não lembro de qual que é essa função, não lembro da biblioteca. A time é da libtime. E a null eu também não sei eu acho que é da padrão. Eu também não entendi muito bem essa lógica aqui, mas eu sei que ela serve para que o número aleatório gerado não seja sempre igual, tá? Tipo, essa função rend %3 aqui, ela sempre vai retornar o mesmo número aleatório. E se eu não me engano, essa função aqui de cima ela vai fazer com que pegue um tempo da minha máquina, que aí quando jogado pro rend ela vai gerar sempre um número aleatório. Tipo, nunca vai ser igual. Tem a probabilidade de ser igual, mas é bem abaixo que sempre ser a mesma. E é por isso que não pode ser considerado uma inteligência artificial isso aqui. Depois que eu pego a linha e a coluna de uma coordenada aleatória, eu faço a verificação dos erros, que é também o mesmo código
daquele que eu mostrei antes, é o mesmo código. Do teste, vai decrementando o teste, retorna zero caso passe em todos os testes. E aí, por que faz sentido essa parte aqui que eu falei que ia fazer mais sentido no single player? Porque eu uso ele aqui, ó, no linha e coluna. E aí eu não poderia atribuir aqui, fazer row igual a coordenada aleatória. E eu também não poderia fazer coluna igual a coordenada aleatória. Eu tentei fazer isso e deu um erro. Eu não entendi o porquê que aconteceu esse erro. Provavelmente porque row e col são ponteiros e eles só aceitam endereços de memória. Eu poderia especificar que o retorno dessa função aqui teria que ser um endereço de memória, na verdade, e não um inteiro. Mas linha e coluna são inteiros. Ó, linha e coluna são inteiros. Se linha e coluna são inteiros e row e col recebem endereços de memórias de inteiro, então se eu colocar nessa função aqui que recebe um ponteiro row e col, eles vão receber automaticamente o valor de linha e coluna, porque eles estão linkados aqui. Então a única diferença que eu fiz foi isso, do single player para o multiplayer. A diferença foi isso aqui, quer dizer, essas 3 linhas de código. E também essa daqui, ó, ele não tem essa verificaçãozinha assim, ó, digite novamente, porque não faz sentido eu apresentar na tela digite novamente para uma máquina. Então eu simplesmente depois que ele verificar, se ele retornar algo indevido, se ele retornar 1 ou 2 não passam nos testes, ele vai executar isso aqui de novo. Ele vai gerar uma coordenada aleatória de novo e vai fazer a verificação até passar. E aí, depois que essa verificação passar, tudo acontece normalmente. Eu mudo a matriz, passando as coordenadas e a vez de jogador, e tudo vai mudando, tudo vai fluindo. Deixa eu ver aqui. Tá. Caso 2, ver o ranking. Pra ver o ranking, eu também peguei do YouTube, daquela playlist que eu fiz e tal, eu dei uma olhada. Eu diria que 80% desse código aqui é de lá. Eu dei uma adaptada no que? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu dei uma adaptada nisso daqui, porque aqui vai o últimos vencedores, tá? fgetC arquivo, tá? Se C diferente de -1, print C. Aqui eu tô printando caractere por caractere. C igual a F. Aqui eu faço de novo. Ele vai, enquanto tiver coisas para ser lida no artigo, ele vai printando caractere por caractere, espaço por espaço, aquele caractere até formar a string. Eu dei uma mudada nisso aqui, porque ele ensina com outra função aqui, fgets, eu acho, que ela vai retornar a string completa, sabe? Tipo, completinha. Aqui eu tô pegando caractere por caractere e colocando no console. Eu acho que a única diferença é essa do código, que vai estar na descrição desse vídeo ou a playlist. Tá. E aqui o que eu faço? Eu abro o arquivo, esse daqui, vencedores.txt, no modo de leitura. Se o arquivo for igual a null, que é exatamente, se ele, por exemplo, não existir, ele vai retornar null pro arc e aí vai dar erro na abertura. Eu poderia botar aqui erro, pois não existe, esse arquivo não existe ou algo assim. E aí, tá, aqui
print últimos vencedores, vai ser exatamente o que vai estar escrito aqui, últimos vencedores. Aí vai estar o nome de fulano, ciclano e beltrano. E ele vai ler caractere por caractere todos os nomes que estiverem nesse arquivo aqui, inclusive os /ns. E aqui eu faço o go back, daquele mesmo jeito, digite 1 para voltar, e aí ele vai forçar o cara a sempre digitar 1 se ele quiser voltar pro menu. E voltando pro menu, ele tem a opção de créditos, que aí só mostra os créditos, falando que fui eu que desenvolvi e pá. Ele tem o go back aqui, que é uma função que retorna pro menu. E só. Se ele digitar 0 vai cair no default e vai apresentar isso aqui. Eu só não testei se ele se digitar, por exemplo, 9. Eu acho que se eu digitar 9 ele vai sempre... não sei, vou saber agora. Eu aproveito e mostro como é que é ele funcionando. Tá aqui, tic-tac-toe. Eu vou jogar de um modo um jogador. E tá aqui, eu digito a coordenada da linha. Nesse caso eu vou querer jogar aqui nesse canto aqui. Então a linha vai ser a 0, que é daqui, e a coluna vai ser a 2. E aí tá aqui o X e a máquina já jogou aqui no 0, 0. E aí eu vou digitar outra coordenada. Eu vou jogar na diagonal aqui. Linha 1, coluna 1. Eu posso digitar assim, ou digitar ele entre espaços, linha e coluna. E ele jogou aqui. Eu vou digitar da forma que eu falei que podia ter digitado, que é da 2, linha 2, coluna 1. Eu poderia digitar assim, ó, e apertar um enter. E ai meu Deus, eu joguei errado. Ó, eu digitei 2, 1. Então foi realmente certo. Eu fui burro. E era pra ter digitado 2, 0. Isso aqui, ó. Ele pode demorar um pouco, porque ele tá fazendo aquelas série de verificações do código. Só que agora ele tá demorando pra caramba, velho. Ou ele já jogou? Ele já jogou sim, porque tá na minha vez. Ai meu Deus, eu que sou burro. Tá, vamos acabar no 2, 0. Tá, jogador 1 é o vencedor. Repara que não pediu meu nome, né? Porque aqui eu tô jogando contra a máquina, então eu sei que eu venci. Mas... peraí. Eu podia ter colocado aqui no single player o lance de voltar. Tá, eu vou começar no multiplayer aqui, depois eu faço aquilo. 2 jogadores. Nome de jogador 1 vai ser Beltrano Cicranin. E aí Beltrano vai jogar no 0, 0. Cicrano vai jogar no 1, 0. Aí Beltrano vai jogar onde? 0, 1. O outro vai jogar no 1. E Beltrano vai ganhar no 0, 2. Ó, parabéns Beltrano. De 21 pra voltar, pá. Ok. E aí eu digito a opção 2 do ranking. E tá aqui, ó, últimos vencedores, Beltrano, que é exatamente o que tá salvo aqui. E aí o lance vai indo. O 3 funciona. Aqui ele força a digitar 1 pra ir voltando pro menu. Se eu digitar o que aqui? Se eu digitar 9, ele sai. Ele cai no default. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou
colocar, pra não aceitar outras coisas, ele só sair no 0. E tem um lance do single player também, né? Que eu falei, podia ter repetido. Então é isso aí. Então eu espero que isso aqui não tenha ficado muito longo. Eu vou encerrar aqui e é nóis.